Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, é um pós-jogo, né, gente? No dia seguinte, é verdade. Mas quando esses jogos, gente, acontecem às 9h30, 9h35, 9h40, eu prefiro soltar o vídeo de pós-jogo no dia seguinte. Justamente para eu ter aqui todo o acesso à repercussão depois do jogo, e eu acho que o horário fica melhor também. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, tá, gente? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, para me ajudar, porque se vocês falarem que é melhor soltar já logo depois do jogo, tranquilo, não tem problema nenhum. É que eu acho que fica com um conteúdo mais completo aqui para vocês no dia seguinte. Combinado? Portanto, deixem aqui. Bom, sem mais enrolações, bora pro nosso pós-jogo. O Palmeiras ganhou do Santos de virada por 2-1 lá na Vila Belmiro. E foi um jogo que, assim, gente, eu até falei no meu Instagram, se você não me segue, ó, tá aparecendo aqui, desculpa, aqui em cima. É, eu falei lá no meu Instagram que não dá pra gente falar que foi um jogo tecnicamente, taticamente, fisicamente bom, né? Não tem como a gente falar isso, mas eu acho que algumas coisas precisam colocar-se, a gente precisa colocar nessa conta, né? Tem a questão do começo de temporada, tem a questão da parte física, que é também um combo desse começo de temporada, tem a questão das contratações, que o Palmeiras ainda não fechou seu elenco, está atrás de um 9, está atrás de um meio-campo, tiveram essas negociações frustradas que aconteceram, né, do final do ano para cá, para esse começo de ano, e o Palmeiras não fechou o seu elenco ainda. Então, eu acho que a gente precisa, sim, adicionar essas particularidades, podemos dizer, nessa conta para justificar também o desempenho do Palmeiras, que não tem sido de encher os olhos, tampouco vistoso, um futebol vistoso. O jogo contra a Portuguesa, eu achei que foi desses 3 jogos, eu achei que foi o melhor, porque eu acho que algo que eu dou muito valor no futebol é a intensidade do jogo, e eu achei que por ser primeiro jogo da temporada, eu gostei bastante da intensidade do Palmeiras nesse jogo contra a Portuguesa. Já no jogo contra o Noroeste, eu achei, para mim, pelo menos, foi o pior desses 3, em todas as questões, em todos os fatores de rendimento, técnico, tático, físico e mental. Para mim foi o pior. E esse jogo contra o Santos não foi, como eu falei, um jogo brilhante, mas eu gostei do poder de reação do Palmeiras. Em determinado momento, o Palmeiras percebeu que o Santos baixou suas linhas, o Santos sentiu, né, o jogo, faltou perna também, fisicamente também ficou puxado para o Santos, e o Palmeiras começou a agredir mais o Santos. Algumas coisas que eu senti falta e que eu tenho sentido que não são novidades, eu tenho sentido já desde 2024, desde do ano passado. As construções de jogadas do Palmeiras, elas são muito poucas pelo meio. O primeiro gol, que foi o empate, foi justamente onde o Palmeiras não estava aparecendo e de quem deveria ter aparecido, que foi o Maurício. O Maurício que na ausência do Veiga, é responsável por ser esse cara da criação, esse cara articulador, esse cara que acha um passe diferenciado, que tem esse fundamento mais apurado. E foi o que aconteceu. Foi um passe muito bem colocado. Ele achou, como eu falei, ele tem esse fundamento mais apurado, que é o passe, e ele achou o Thales numa condição muito boa, que deu de cabeça, né? E foi um cabeceio perfeito do Thales, que estava muito bem posicionado, tempo de bola perfeito também, e o Brasão não conseguiu chegar na bola. O gol do Santos, eu acho que foi uma infelicidade mesmo, até. Se não tivesse sido gol, teria sido pênalti, claro, porque bateu claríssimo na mão do Thales. E vi muita gente falando aí que foi falha do Everton, que o Everton não chegaria na bola. Não acho muito pelo contrário, acho que o Everton não teve culpa alguma do que aconteceu, foi uma fatalidade. E o gol da virada, para mim, foi para realmente coroar a partida brilhante que o Richard Rios fez. Foi eleito o craque do jogo com méritos. Ele anulou completamente o Soteldo. O Soteldo ficou completamente cercado pelo Richard Rios. Eu achei que a partida do Rios ela foi muito inteligente
em todos esses fatores de rendimento e mais, ofensivamente e defensivamente. Por muitas vezes o Fabinho não conseguia chegar na bola de uma forma certeira, de uma forma correta para interceptar um passe. Então eu acho que o Richard Rios ele fez uma partida de excelência, como eu falei, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e para mim foi realmente o cara do jogo. Ele deu mobilidade, ele deu dinâmica, e ele muitas vezes fez o papel que o Maurício deveria ter feito, né? Ele, por muitas vezes, na verdade, muitas não, né? Porque foram pouquíssimas vezes que o Palmeiras tentou construir uma jogada pelo meio de campo, mas ele estava sempre tentando suportar o Maurício juntamente com o Fabinho. Então ele ficava no meio dos dois e ele tentava municiar mais tanto o Estevão quanto o lado esquerdo também do Palmeiras. E aí, quando o Palmeiras não constrói jogadas pelo meio, fica nessa dependência do Estevão, né? Que é muito nítido. Isso tem se arrastado aí já desde o ano passado. E o Palmeiras, e percebe-se que existe uma dependência do Estevão, né? O Estevão, ele praticamente fica como uma única válvula de escape para o ataque, uma única solução criativa, uma única solução ofensiva, e aí acaba ficando meio óbvio, né? Que foi justamente o que aconteceu no primeiro tempo. Achei que o Palmeiras realmente teve aquele lampejo que foi no comecinho do jogo, que o Palmeiras quase abriu o placar, com um bonito passe, inclusive, do Felipe Anderson. Os primeiros minutos do Felipe Anderson, achei que, assim, foram muito bons. É isso que eu espero do Felipe Anderson, passes em profundidade, passes diferenciados, às vezes quebra de linhas, não é a principal característica dele, mas o posicionamento dele, isso é o que eu espero do Felipe Anderson, mas depois ele caiu de rendimento absurdamente, tanto é que foi substituído já, né, no segundo tempo. O Giai, de novo, gente, fez uma partida muito ruim, muito afobado muitas vezes, não conseguia cobrir defensivamente, não conseguia chegar no ataque também. Eu já falei aqui para vocês que eu acho que o Gilberto tem mais técnica, fisicamente também, pelo que eu vejo, né, não dá pra gente fazer disso um fato consumado, mas pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado a base, o Gilberto, na minha visão, deitaria nesse Paulistão, e é uma pena, porque eu gostaria de vê-lo com o Estevão do lado direito. Eu acho que os dois fariam aí uma dobradinha de excelência, porque são dois meninos muito rápidos que têm esses fundamentos apurados de quebra de linhas, são muito ágeis, então realmente eu gostaria muito de ver o Gilberto atuando com o Estevão, mas sabemos que, enfim, não será possível, né? Mas, enfim, Giai, para mim, realmente foi um jogo também muito abaixo, assim como contra o Noroeste. Isso também vai ser um retrato do que ele vai ser até o final da temporada? Não, ele tem espaço para melhor, ele tem dá para ser mais lapidado. Eu acho que ele precisa parar algumas arestas e muitas delas eu acho que são na parte defensiva e isso, claro que dá para corrigir, claro que dá para, enfim, recalcular essa rota aí, mas pelo investimento que foi feito no GI, minha expectativa era de um jogador mais pronto. Tudo bem, ele é novo e tudo mais, mas pelo valor investido, e talvez, como eu falei no último jogo, né? Talvez foi um valor que o Palmeiras investiu, que não precisaria ter investido, porque tem um menino da base que pode suprir e com expectativas, inclusive, mais altas do que o próprio Giai, né? Mas enfim, não dá pra gente chorar aqui o que já foi, é esperar e torcer para que ele seja mais lapidado, para que ele pegue mais confiança, mais segurança, que eu acho que isso está muito ligado, a parte mental também está muito ligada à parte técnica, e esperar e confiar que ele melhore. A partir enfim, da zaga eu achei que não comprometeu, né? O Naves achei que foi bem, juntamente com o Murilo, tiveram alguns erros, mas nada que, né, comprometeu demais, comprometeu o resultado. Não achei o Everton a mesma coisa. O Vanderlan, uma partida bem mediana, eu achei que ele começou bem, teve uns lampejos, né, nos primeiros minutos também do primeiro tempo, achei que foi ok, depois também acho que caiu tecnicamente. Richard Rios, como eu falei, foi muito bem, partida impecável, brilhante. Thales, achei que foi super bem também, ele tentou, se precipitou em algumas jogadas, mas eu acho que isso é super natural pela idade, é um garoto ainda e é muito promissor. Não dá para tirar conclusões precipitadas por um erro aqui, outro ali, muito pelo contrário, eu confio muito no trabalho que é feito da base e também da comissão técnica para lapidar cada vez mais o jogador.
e atingir, extrair o melhor do atleta. Depois que o Abel Ferreira substituiu já no segundo tempo, no começo do segundo tempo, retirou o Gia e o Felipe Anderson para entrar o Rômulo e o Marcos Rocha, o time melhorou consideravelmente, né? O time conseguiu pelo menos ficar mais com a bola. Eu acho que isso causou também essa perda de intensidade do Santos do lado de lá. E foi isso que fez com que o Palmeiras atraísse cada vez mais o Santos para o seu campo de defesa. E numa bola parada, né, uma bola de escanteio, sobrou para o Richard Rios, que de primeira ele deu um chutaço, uma finalização perfeita, que o Brasão não conseguiu chegar. Ficam algumas lições, eu acho que a gente tá nesse enredo, a gente tem falado bastante aqui, principalmente no pós-jogo, que o Palmeiras precisa melhorar, sim, isso é muito nítido, é muito evidente, o Palmeiras precisa melhorar nos seus rendimentos dentro de campo, o Palmeiras precisa ter mais a posse de bola, juntamente com o seu meio de campo, construir mais jogadas pelo meio de campo, ter mais repertório, mas a gente sabe que, gente, isso é o começo da temporada. A parte física, ela fica mais limitada mesmo, isso é natural do corpo. As contratações, né, gente? O Palmeiras precisa aí de pelo menos 4 nomes. A cada jogo que passa, fica muito mais, cada vez mais claro que um centroavante de peso, um centroavante decisivo, um centroavante pronto, faria, sim, muitos gols nesse Palmeiras, porque o problema não é que a bola não chega, a bola chega muitas e muitas vezes, seja 700 vezes pelo lado direito com o Estevão, ou algumas vezes pelo lado esquerdo, poucas vezes pelo meio, mas a bola chega, isso é um fato. É só olhar nas estatísticas. A questão é a conversão em gols, que ela é muito baixa perante ao que o time cria. Mas como eu sempre falo aqui para vocês, por muitas vezes o Palmeiras ele não é brilhante, mas é eficiente. E mais uma vez foi o que aconteceu nesse jogo que o Palmeiras virou por 2-1 contra o Santos. Uma vitória, ela é sempre bem-vinda. Num clássico ainda melhor e de virada, a gente sabe que é sempre mais gostoso. Eu quero muito saber sua opinião. Se você caiu de paraquedas aqui, ó, se inscreve no canal, é muito importante, tá? 2 ações que eu sempre falo aqui que são importantes. Para você que curtiu o conteúdo, curtiu o canal. Sua inscrição, junto com a sua inscrição, o seu like, porque assim você ajuda a notificar esse vídeo aqui com mais facilidade para mais e mais palmeirenses. E claro, para quem gosta de futebol no geral. E se você não gostou também do conteúdo, não gostou do vídeo, não tem problema nenhum, é a sua manifestação. Pode deixar o dislike também, não tem problema nenhum. E é isso, gente. Eu volto nos próximos dias e nunca se esqueçam. Avante palestra, sempre.